Oi, Oi, Fernanda. Paulo, tudo Tudo bem? bem? Como é que você Tudo tá? bom? Tudo bem. Só ajeitar melhor aqui o celular. Eu não tô te Estou vendo aqui com meu direito. irmão. Agora tá legal? Agora eu Tá, mas centralizei. bota o celular um pouquinho mais alto para você aparecer bem. Valeu, Fernanda. Eu estou aqui com meu irmão. Primeiro, explicar o porquê da máscara, até uma máscara personalizada, Ah, em cima do Diogo Cultural. Meu irmão ele tem mais de 60 anos, nós não moramos juntos, e ele sempre vem aqui dar uma assessoria para mim. Mas com respeito a todos esses cuidados da pandemia, ele sim. está de máscara, eu também de máscara, e Ai, que bom, Paulo. A gente tem que tomar muito cuidado porque tá é, voltando com tudo. Hoje mesmo eu estava falando com meu marido, Zé Roberto, que a uhum, gente começou a abrir, né? Porque a gente ficou 7 meses isolado em 7 anos. casa e É, começou a abrir aos pouquinhos para, enfim, fazer coisas bobas assim. Mas agora tem que sim, voltar para casa porque tá tudo cheio, né? Os hospitais estão cheios e a gente é. precisa tomar cuidado, muito cuidado. Então, que bom que vocês estão tomando cuidado, você e seu irmão, que bom, fico feliz. O mais importante é isso, né, Fernanda? É a gente continuar a nossa vida com todos os cuidados possíveis, sem deixar de fazer as coisas, mas sempre sabendo onde está pisando. Até a vacina sair, né, Sim, vai ser esse novo normal que a gente tem que se adaptar mesmo, não tem como. exatamente, exatamente. Tem que tomar muito cuidado, porque esse vírus é muito traiçoeiro, né? Tem pessoas que pode ser letal e para outras nem tanto, mas a gente não pode correr o risco, né? Uhum. Bom, queria agradecer demais a tua presença aqui com a gente, tá? Da Obrigada. honra da tua presença aqui. E Obrigada eu pelo gostaria de convite, viu? Fiquei muito feliz. ah, eu que agradeço. E gostaria de começar, antes de começar pela tua carreira, abordar um espetáculo muito marcante na tua carreira de teatro, e é a versão, né, uma adaptação da obra do escritor português Walter Hugo Mãe, A Desumanização. Né? Então, eu gostaria de fazer um preâmbulo aqui que eu acho que você vai gostar, é do próprio Walter Hugo Mãe, em que ele diz o seguinte: as palavras são nada, deviam ser eliminadas. Nada do que possamos dizer alude ao que no mundo é. Com 32 letras no alfabeto, não criamos mais do que objetos equivalentes entre si, todos irmanados na sua ilusão. E o que esse, eu queria que você explanasse para a gente como esse dizer poético do escritor Walter Ugumã impactou você a primeira vez e de que forma você concebeu a interpretação da sua personagem Ala na peça. Então, esse trecho que você leu é do espetáculo, Uhum. né? Do É do livro A espetáculo. Desumanização. Uhum. A história, na verdade, ela começou com a Maria Helena Shira, que é a minha parceira de cena e a Uhum. minha gêmea, né? Ah, Gêmea ou mesma pessoa, isso não fica claro, eu acho que uhum. fica a partir do público, enfim, fazer essa interpretação. E ela convidou o José Roberto, que é o diretor do espetáculo, para dirigir. E esse é um Certo. monólogo. E aí Uhum. eles começaram a trabalhar no texto, foram atrás de Walter Hugo, conseguiram os direitos, e começaram a batalhar, né, no Brasil para conseguir com que esse espetáculo fosse, fosse concebido. Então foram atrás de editais públicos, do SESC, e enfim, várias reviravoltas, muito difícil, como sempre é muito difícil produzir teatro aqui É. no Brasil. Eles ficaram batalhando isso durante anos, e aí ela teve um filho no meio desse processo, e a peça se ressignificou, sabe? Porque Sim, as sim. pessoas vão amadurecendo e elas vão transformando, né, o que imaginava Uhum. artisticamente para o espetáculo. E aí eles começaram a pensar que não seria um monólogo mais, e Sim. começaram a pensar qual seria essa possibilidade. Ela fala no livro, a personagem fala muito de um amor que ela teve na Islândia quando Uhum. jovem. E aí eles pensaram se seria esse homem, se não seria, até que chegaram no lugar de fazer as gêmeas, esse Sim. duplo, né, dessa Uhum. personagem. Já que é a transição dessa menina, de menina para mulher, então vamos espelhá-la como é Uhum. no livro.
E aí nisso sim. chegaram em mim. Claro, eu sou a parceira do Zé, então isso também diz um pouco do nepotismo, mas também a gente é muito parecida, eu e a Maria Helena, já Uhum. éramos grandes admiradoras do trabalho uma da outra. E aí, a partir disso que se formou esse trio, e quádruplo, na verdade, que a Mônica Guimarães, nossa produtora, fazia parte Uhum. disso, que a gente não faz nada sem os nossos produtores, então é importante Claro, claro. ressaltá-los. Uhum. A gente conseguiu o Sesc São Paulo, que você sabe, né? Mas eu vou falar aqui para o público, que é o Sim. grande realizador da cultura, enfim, do nosso país, né? Uhum. Então, a gente deve muito ao Sesc. E o Sesc, ainda bem que comprou nosso espetáculo e a gente estreou ano passado. E aí, para a estreia, a gente começou a fazer a adaptação desse livro, que, enfim, é muito difícil adaptar um livro, principalmente o Walter Hugo, que toda frase é muito bonita, é muito poética, né? Então, a gente teve a ajuda do Fernando Paes, que foi o adaptador, e foi muito. Sim. E aí veio a proposta de encenação do Zé, que o Zé criou isso, são 2 apartamentos espelhados, e a gente faz todas as ações corporais, todas Uhum. o nosso Coreografados fixador. com uma simultaneidade, né? Exatamente, é tudo igualzinho. E para será que é a mesma personagem? Será que não é? Enfim, é a irmã morta, é a irmã viva, ou um duplo da mesma? Cara, foi um trabalho muito, muito bom de ensaio e de temporada, assim. Não só pelo texto, que ele diz muito para nós mulheres, né? Mas foi muito rico no nosso aprendizado, assim, como atriz, nessa partitura corporal sendo feita igual. Muito difícil Uhum. esses ensaios, mas foi muito Sim. rico. Uhum. E como é que vocês, por exemplo, há muito recurso de videografismo, né? Há uma pegada também, quer dizer, embora seja uma peça de teatro, hoje é muito comum você ter também uma pontinha de cinema, né? Sim. Isso. Então, foi concebido também pelo Zé Roberto. Isso, como é que foi o planejamento dessa apresentação da peça ao público? Esse espetáculo, o Zé, ele já tem uma linguagem Muito própria dele. muito forte, assim. Ele já tem uma Hum, assinatura muito própria. E ele certo. usa muita tecnologia nos espetáculos dele. Sempre é com muito Uhum, videografismo, é muito tecnológico. Os sons, eles entram num lugar muito forte de uma videoarte. Ele já uhum, tem essa linguagem muito estabelecida, assim. E aí, essa peça foi um plusinho, porque essa peça fez... E é engraçado que a gente fez isso a gente estreou em março de 2019, se eu não me engano. uhum. E, Foi. a peça parecia uma live, porque a gente contracenava com um celular que era projetado numa parede atrás da gente. Sim. Agora isso tá super em É. voga, né? Uhum, Mas a gente fez isso na época. E o Green Vasque, que é um videografista de São Paulo, muito bom, ele fez essa poesia né, para não ficar simplesmente crua essa imagem nossa da câmera, porque a gente partiturizava tudo, né? Então, quando eu sim. falava, eu fazia com a câmera aqui, era tudo Uhum, marcado, e ela ao mesmo tempo, sem a gente se certo. ver. Mas ia Uhum, pro telão, na verdade, para a uhum, parede. Então o público certo. assistia a gente ali fisicamente, mas também assistia a gente na parede, sabe? E Uhum, o Green Vasque botou poesia nesse videografismo, sabe? Ele colocou nessa uhum. imagem, nessa replicada nossa, ele fez poesia, ficou muito bonito, assim, E ficou... fica muito bonito porque capta muito a alma do próprio Walter Ugman. Ele é Sim, muito simbolista na literatura dele, é, né? é, Então por isso que ele diz que a palavra é pouco, né? O bacana é a combinação de vocábulos que vai gerar um dizer poético e vai fazer você se transportar para determinadas situações que a palavra comum, o racional, não dá conta.
Eu assisti uma entrevista que você fez com ele, né? Eu assisti um trechinho. Ah, é mesmo? É, Que legal. assisti, eu É recebi porque na ele mandou a época. resposta pelo áudio, né? Pra É, gente. É, né? porque meu. Não, nem foi por isso. Eu assisti antes, na época, porque minha mãe é psicanalista. E no Sim. grupo dela, a sua entrevista foi super comentada e assistida, e ela me Oh, mandou na bom. época. E foi muito É, foi um bonito. evento até na Cidade das Artes. Acho que estava eu, estava mais dois psicanalistas, né? Aham. Falando sobre a obra. E aí entrou o momento que entrava o áudio. Como é que foi? Eu fui no lançamento do livro dele, mais por 500, mais de 500 pessoas. Ele é realmente um popstar, né? Ele Ele é reúne incrível. multidões, Ele é um né? popstar e uma Impressionante. pessoa É um extremamente pop. acessível, extremamente É, muito. generoso. E aí ele ressignifica esse lugar do gênio, né? Porque a gente É, coloca os gênios, ainda mais na literatura, os intelectuais, num inalcançáveis, lugar, é, num pedestal, é, e ele nos olha no teu olho e fala, cara, a gente é é igual, verdade. né? Deixa eu E só essa fechar a entrevista, janela aqui, porque tá, eu vou. tá, tá. Ah, o Zé vai fechar. Porque eu tô gritando e eu acho que é por causa da chuva, Não, porque o mas Rio de Janeiro tá chovendo muito. Agora eu vou falar mais e calma. não, mas está ótimo, o tom está ótimo. E olha só, essa entrevista ia ser gravada lá no local, mas aí muita gente, aquela coisa, a assistente dele falou assim: olha, você manda as perguntas para mim que ele depois vai responder. Mas aquela coisa, está me conhecendo naquela hora, eu fiquei muito, muito feliz, porque o retorno dele, né, Alexandre? Acho que foi em menos de uma semana, né? Já estava retornando 3 dias. E o áudio. Então, e ele explicando muito bem, então eu fiquei muito sensibilizado com essa humildade dele. Isso foi uma coisa que me cativou muito. Sim. E eu queria saber de você, por exemplo, a pergunta que eu fiz é como você lendo a obra dele, o que, que te mais impactou no texto do Walter Ugumã, Mãe, num primeiro momento de você dizer, caramba, esse autor realmente eu quero levar a palavra dele ao palco. Ah, é muito sensível, né? É muito poético, e eu na desumanização, especialmente, eu fiquei muito impressionada como um homem pode Uhum. captar tão facilmente, de uma forma tão precisa, a alma de uma mulher, sabe? A sensibilidade de uma mulher. Como é que ele pode falar de uma menstruação, sendo que ele é homem, de uma maneira tão emocionante e tão crível, sabe? Uhum. Nem eu tinha tanta elaboração sobre esse assunto que Tão eu curto intimamente todo verdadeira, mês. né? Que? Tão intimamente verdadeira, né? Tão intimamente verdadeira. A minha mãe está até aqui falando num Né? comentário que é a Marília Flores que enviou Marília a Flores. entrevista para ela. E o Abílio, o Abílio Ribeiro Alves. Mas uma coisa também que eu achei muito interessante na explanação de vocês como é que foi a concepção dessa gêmea para você? Por exemplo, na hora que você está fazendo a personagem, em que essa personagem da Ala mexeu com conteúdos da Fernanda? Ai, sempre mexe muito, né, Paulo? Mesmo que seja distante, mesmo que eu esteja falando de uma menina gêmea que perdeu a irmã, criança, que morava na Islândia, que foi abusada. Eu estou falando, na verdade, de mim, né? Eu estou falando de nós, mulheres, que a gente tem que amadurecer dentro dessa sociedade que nos renega, dentro dessa sociedade em que a gente é minoria e também muito moralista, porque o livro retrata disso, né, de uma sociedade extremamente moralista e segregadora. Então, foi muito bonito, foi muito bonito. Né? O interessante é que essa temática também remete a um espetáculo anterior, acho que 2016, em que você falava do corpo como campo de batalha, né? Em que você foi indicado ao Prêmio Shell, e também falava dessa questão da violência contra a mulher. Sim. Fala um pouquinho dessa tua personagem também nesse espetáculo. Ah, essa peça eu queria voltar com ela, porque cada vez ela é mais necessária, sabe? E foi um espetáculo que eu sinto muita saudade, um trabalho muito bonito, sabe? Foi muito importante para mim aquele trabalho. É, conta de uma mulher na guerra da Bósnia, em que ela é uma sérvia, e ela é estuprada por 5 homens ao mesmo tempo, num estupro coletivo, e ela engravida de um deles. Uhum. Então, como
primeiro, a guerra, né? Que é o corpo da mulher já é a guerra, né? Segundo, você lidar com um estupro, você ser sobrevivente a um estupro. E terceiro, como é que você lida com esse filho de um estuprador, né? Então, é um estupro duplo. E até é um espetáculo que não foi escrito aqui no Brasil, né? Foi escrito pelo Matei Wisniewski, que é um romeno que mora na França há muitos anos, mas é um espetáculo necessário aqui, ainda mais nesse país em que o aborto é crime, né? Então, quando eu fiz esse espetáculo, foi no momento em que eu estava começando a estudar o feminismo. Então, ele veio no momento certo, sabe? Ele embasou tudo aquilo que eu estava sentindo, eu não sabia colocar em palavras ainda. Foi um espetáculo muito forte. E eu tenho muita sorte, sabe? Porque eu tenho muita sorte em projetos, porque os projetos de teatro a gente não ganha dinheiro, né? A gente, pelo contrário, a gente gasta mais do que ganha. E esses espetáculos são espetáculos em que eu me envolvo muito, e são peças em que elas falam de temas, sem falar de política, mas são temas políticos, são temas necessários. Elas me representam como mulher. No ano passado, junto com a desumanização, eu fiz o espetáculo Soror, que é uma peça da Luísa Micheletti, que o Caco Cioclo que dirigiu, e a gente estreou em São Paulo também, no Sesc Ipiranga. E que trabalha com dois fortes arquétipos femininos, né? Exatamente, a Lilith e a Eva. Eu era a Eva. E a Luísa era a Lilith. E eu ensaiei a desumanização junto com o Soror. Então, uma peça ela foi se ressignificando com a outra, sabe? O Soror da Eva e da Lilith, e a desumanização também falava desse duplo, desse espelhamento, né? Que ele pode ser oposto ou similar, depende do seu ponto de vista. Então, foi muito... Por isso que eu digo que eu tenho muita sorte, sabe? Eu acabo me envolvendo com pessoas e em trabalhos que eles me modificam como mulher, me modificam como ser humano, me modificam como ser político, sabe? E acaba sendo uma experiência terapêutica, né? Porque você está ali, o personagem está levando você a esse mergulho no autoconhecimento, né? Apesar que a gente não pode falar muito isso, né? Porque é teatro, né? É trabalho, não é terapia, né? Até faço terapia junto, sou filha de psicanalista, então eu faço desde os 10 anos de idade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado até no nosso trabalho para não levar as nossas neuroses, as nossas emoções para o trabalho, né? Isso é tudo muito técnico, mas é muito transformador, com certeza, assim. Aprendo muito e me coloco em situação, né? Então, eu nunca perdi uma irmã, graças a Deus, tenho duas que estão ótimas, com muita saúde, mas me coloco em situação de ter perdido a partir do momento que eu estou fazendo uma personagem que é gêmea, que perde metade de si, né? Que é a sua irmã. Então, por exemplo, nesse processo eu fiquei muito ligada a elas. Tudo eu ligava, falava te amo, como, sabe, para você lembra de você, né, o tempo inteiro. E de como na sociedade em geral a gente lida nas histórias familiares sempre com essa linha tênue, né, entre o luto e a melancolia, né? Porque quando você perde alguém, você sente aquela saudade da pessoa, mas não parece que você perdeu algo seu junto com ela. E no discurso melancólico, não. No discurso melancólico é como se você buscasse em outro alguém uma forma de culpar aquela pessoa de não estar mais perto de você. E isso acontece em muitas famílias. Sim. Teve um filme muito interessante do Robert Redford, não sei se você conhece, da Lemur, Gente como a Gente. Acho que era Gente como a Gente, a gente lembrou aqui. Em que a mãe culpava o filho por ele não conseguir representar para ela a filha que ela perdeu. Houve um afogamento, ela perdeu a filha, o filho não foi capaz de salvá-la, porque ela era muito criança, não teve força. Então, o tempo todo, mas aquela hostilidade, digamos assim, não era uma hostilidade explícita, mas era uma hostilidade no olhar, na dificuldade de abraçar, né?
de interagir com o filho, e o filho foi, digamos assim, ficando doente a partir disso, dessa falta de amor da mãe, né? A Então é muito interessante. desumanização, a mãe dela também a culpa. A mãe dela É, também a culpa por não ser irmã, assim. E até tem uma fala muito bonita que diz que ela pediu para que eu morresse também, porque minha irmã está lá hum, sozinha e não pode vir aqui para ficar comigo, mas eu posso, sabe? Então uhum, ela diz, vai ficar com a tua irmã, entendeu? Você não é ela, você nunca será ela, né? Esse livro, assim, ele é de uma dor, né? Ele é de uma dor, mas ele é de uma ódio, o amor e a liberdade, a força feminina ao mesmo tempo, assim. Ele uhum. é, ele é uma obra muito especial, muito especial. E você falou do Soror, né? Quando você trabalha esses arquétipos, né, tão fortes, de um lado Eva, né, e do outro lado Lilith, né? Uhum. A autora mesmo da peça, a atriz, ela em determinado momento coloca isso, né? Por que, que a sociedade sempre teve dificuldade de permitir que as duas mulheres existissem numa só, Ela né? está aqui na live, a Luísa Micheletti. Ela está Então, aqui. né? Eu sou muito fã dela, sabe? A gente a conheceu é, pelo Caco, enfim. Uhum, E eu pedi muito para ela escrever. Ela me falou do argumento, sobre esse argumento, e eu enchi o aham. saco dela para ela escrever, literalmente. Sei. Eu mandava mensagem todo mês. E aí, já escreveu? E aí, vamos fazer a Escreve. peça? E aí? E é isso mesmo. Essa sociedade moralista que a gente vive, né? Nós não podemos ser múltiplas. A gente tem que escolher uma, isso que eles nos impõem, né? Mas nós estamos lutando É. bravamente contra. Nos impõe a gente escolher só um caminho, né? Ou eu vou ser a mulher livre e que vou transar com todo mundo e que eu não quero Uhum. nada, ou eu vou ser a recatada do lar. E por que eu não posso ser as duas coisas, sabe? Dependendo do meu humor, da fase da minha vida. Eu não quero ser só uma durante a minha vida toda. Eu, Fernanda, não sou, eu não sou mesmo, e não porque eu seja atriz, até sendo atriz eu sou múltiplas, mas É. eu a cada fase mudo de ideia, eu me transformo, sabe? E sou Lilith e sou Eva ao mesmo tempo. Então, Claro, né? é uma peça que ela faz uma ode à liberdade da mulher. As duas Sim, fazem. Isso que é muito as duas. bonito, de forma muito diferente, né? De linguagens Uhum. muito diferentes, mas falam sobre liberdade. E eu acho que não por acaso é, essa é uma das minhas maiores bandeiras na vida, sabe? Sim, Liberdade. perfeito. Você está agora indo um pouquinho para a televisão. Você começou na novela Despedida de Solteiro, né? Você até diz que o Marcos Paulo foi seu padrinho, né, na televisão, Foi. com 8 anos de idade, né? Despedida Uhum. de Solteiro, e fez depois várias participações em outras novelas também, no núcleo infantil, até chegar à Malhação. Mas antes de chegar em Malhação, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como era que você se lembra na época de conciliar esse exercício da teledramaturgia com a vida de uma menina de 8 anos. É, é, na época era diferente do que é hoje, né? Hoje o juizado de menores está muito em cima, enfim. Na época era diferente. Mas era, era só uma vida, era só uma realidade um pouco diferente, assim. Eu fazia teatro, né? Eu fui fazer teatro. Depois da novela de Espírito Solteiro, eu entrei em cartaz com uma peça profissional pela primeira vez na vida, que era Poliana. Uhum, E é isso, criança, no final de semana não podia viajar com as amiguinhas do colégio, tinha que fazer teatro. Mas aquilo uhum, era o meu parque de diversão, sabe? E minha mãe, uhum, ela sempre me perguntava muito: você quer parar? Você quer uhum, continuar? Por que você está fazendo? Psicanalista, uhum. né? Tudo era muito conversado, Claro. muito diálogo. Claro. Uhum, Mas eu adorava também, eu adorava aquilo, era uma grande brincadeira, né? Eu não tinha consciência
e muita dimensão do trabalho e da responsabilidade, aquilo tudo, apesar de eu ter sido muito corretinha, muito responsável. Então, Mas era o lado lúdico, né? A responsabilidade no lúdico, né? exatamente. Era uma brincadeira. Então eu me divertia muito, assim, eu adorava, sabe? Eu adorava tanto fazer novela como eu adorava fazer teatro. Adorava. Uhum. E depois, quando foi para Malhação, foi aí que o Marcos Paulo realmente foi meu padrinho, porque eu o conheci fazendo a filha dele da Despedida Solteiro, né? E aí, Uhum. anos depois, ele me escalou para Malhação, para Bia. E, cara, Malhação foi o máximo, né? Foi o máximo. Foi. Até hoje tenho vontade de. Vamos fazer uma Malhação adultos, tipo, os E tem uma personagens personagem, icônicos né? da Eu, aliás, época. Quê? eu não sei se o grupo todo se manteve ao longo desses 3 anos, mas a tua personagem ficou 3 temporadas, não Ficou foi? três Foram 3 temporadas, foi um sucesso absurdo. Numa época, né, não tinha internet, todo mundo só via temporadas. Malhação e novela, É. enfim. E foi muito legal. E era uma personagem muito divertida de fazer, porque ela era a malvada mais engraçada, né? Ela era muito. Era, digamos assim, uma vilã trapalhona, digamos assim. Não, não era nem trapalhona, ela não era Ah, ah, trapalhona, mas ela era ah. sarcástica, irônica. Hum, Então as pessoas adoravam odiar ela, sabe? Odiar ela sim, era um esporte apaixonante, sabe? sim, sim. Então foi muito gostoso. E a gente era muito amigos, todo mundo, né? Era o meu grupo de amigos. A gente trocava a vida ali e foi muito legal. Foi muito legal. E depois desse período de malhação, você teve também um período rico na TV Record, em que você participou da primeira grande produção da Record, que foi Escrava Isaura. Você Foi. fazia o personagem Helena, né? Uhum. Dentro da telematurgia, aquele velho rótulo de mocinha, né? A mocinha Helena. É. Como é que foi para você também essa sensação de estar desbravando? Você estava começando uma obra numa nova TV, enfim, como é que foi isso na sua cabeça? Você tão jovem e já participando de um momento histórico daquela emissora. Foi. E isso me emocionava muito, sabe, Paulo? Essa possibilidade de estar ali criando algo novo na TV, sabe? Isso me Uhum, emocionava muito, me movia muito. Eu ficava muito envolvida naquilo, uhum, com muita felicidade de estar ali. E a novela foi um grande sucesso, né? Foi realmente um grande sucesso, teve muito ibope na época. É, Foi um momento muito bonito para nós, atores do mercado, e de nós profissionais do mercado, né? Tanto os atores, diretores e autores, mas toda a parte técnica, toda a uhum. parte técnica e do fazer técnico, né? Por trás disso. Os que estão ali e os que estão por trás, porque começou a ter competição no mercado, né? Não era mais um monopólio. Não era mais um Então, monopólio. aqueceu demais o nosso mercado, o nosso salário subiu, o salário de todo mundo, de todos os setores. Então, foi muito legal, assim. E foi muito legal para mim, porque eu estava com 21 anos, eu não Uhum. tinha empresário, é o que cuidava de mim, né? Eu Você que que ia lá cuidava, com né? 21 anos e negociava camadas, Negociava. era eu, Uhum. toda metida. E aí, metida no bom sentido, assim, Uhum. ambiciosa, sabe? E dona de mim. E aí eu fui para São Paulo, morar em São Paulo para fazer a novela. E ali, cara, eu fiz grandes amigos da vida, sabe? A Maria Ribeiro, que fazia minha irmã, é minha comadre, meu pilar, assim, minha amiga família, sabe? Me casei na época, fui extremamente feliz e foram anos ali. Aí veio para o Rio de Janeiro, a Record, né? E É. fiz várias novelas, fiz novelas com autores incríveis. Então, Foi, você. e Não, e atores. personagens muito fortes, né? Você fez uma personagem, a Janice, que sofreu de transtorno obsessivo compulsivo, quer dizer, um tema forte para ser abordado numa novela. Como é que foi essa personagem para você? O estudo de transmitir uma personagem com esse tipo de característica?
Foi isso do meu trabalho é o mais legal, é a pesquisa, sabe? Tanto que a gente aprende para fazer um personagem. E aí eu entrei de cabeça nisso, nessa pesquisa, nessa dor das pessoas que sofrem esse transtorno, que era um transtorno pouco falado ainda na época. E foi super... abriu muitas portas, sabe? Para muitas pessoas, assim. Foi muito importante. Isso é muito legal de novela, sabe? O nosso país, a arte, ela é educação, né? E como a gente faz parte de um país que tem muito pouco acesso à arte, incentiva a arte, a televisão e as novelas, elas têm um poder absurdo de educação. Então, esses personagens que sofrem transtornos, vícios, eles têm uma função enorme, né? De educação, de espelhamento, de identificação. E eu fico muito feliz quando eu tenho um personagem assim, sabe? Que além dele ser muito gostoso de atuar, de fazer, de contracenar ali no dia a dia, ele também ter uma função política importante, sabe? E o legal do retorno, quando encontrava o público, te encontrar nas ruas, e às vezes te agradecer por Sim. você, né? Poxa, eu dividi o silêncio da minha dor com a sua interpretação. Isso é muito Sim, bacana, né? isso é muito legal. Eu trabalho para o público, né? Então qualquer retorno é muito grande. Hoje em dia com a internet, né? Agora com o Instagram, pô, é retorno imediato, sabe? É muito legal para mim. Eu amo receber mensagem, amo os comentários, eu leio tudo. Eu trabalho para isso, né? Eu trabalho para comunicar. Então, esse e nessa época, né? Nessa época a internet era ainda muito restrita. Então a gente precisava ir para a rua para encontrar o público, né? Para saber o que eles estavam achando. E agora é muito certeiro, muito rápido, é imediata a coisa. Você também fez um trabalho muito marcante com o texto do Lauro César Muniz, que foi Poder Paralelo. Sim. Acho que seu personagem era Luísa, né? Fala um pouquinho desse personagem pra gente. Cara, eu fiz 2 novelas do Lauro César Muniz. Eu fiz Cidadão Brasileiro e Poder Paralelo. Vou falar só do Cidadão Brasileiro, porque não só dessa, mas só começar pelo Cidadão Brasileiro, porque o Cidadão Brasileiro foi um dos personagens que eu mais gostei de fazer na vida. Que era uma hippie na década de 60, 68, e ela já permeava a liberdade que a gente estava falando aqui, sabe? Então, foi um personagem delicioso de fazer, delicioso. E eu fiz uma preparação muito legal com a Helena Varvac aqui no Rio. Eu gravava em São Paulo. E foi assim, eu me encontrei, sabe? Eu me transformei, aquilo que eu estava falando antes, que a gente se transforma a partir da vivência do personagem. Ali deu um pulo, assim, no meu amadurecimento. Eu tinha, sei lá, não sei quantos anos exatamente, mas devia ter uns 24, 25. Então, foi um momento super importante, assim. E o Poder Paralelo foi uma novela que era um personagem muito forte, grande na trama, né? Era a mocinha jovem da trama. E e a novela era muito bem escrita, sabe? Então, todas as cenas dava vontade, sabe, de estudar muito, dava vontade, dava fome, sabe? Era estimulante, assim. Então, foi uma novela que eu guardo essa memória, assim, de uma novela do começo ao fim, muito gostosa de fazer, mas muito instigante profissionalmente, sabe? E com coragem de tocar em temas muito contemporâneos, que outras emissoras não vinham tocando, como a própria Globo, né? Eu acho que o Poder Paralelo até criou, na própria Rede Globo, a vontade de se aprofundar mais em temas do cotidiano, como na época do Gilberto Braga com Vale Tudo. Sim. E já falava um pouco, né? Não com essas palavras, não dessa maneira, mas já era um retrato um pouco das milícias, né? Isso, exatamente. Só que retratando como se fossem a máfia italiana, né? Uma coisa que não existe aqui, que aqui seriam as milícias, mas uma coisa mais estilizada, mais sofisticada, né? Mas era já falando um pouco disso, né? Esse poder que não tem
Oi, voltamos, voltamos. Ah, tá, que bom. Mas aí você vinha dizendo desse poder que não tem. Que não tem cara, não tem nome, então já era um pouco um retrato disso, só que de uma forma, né? Na verdade, era como se houvesse aqui uma milícia italiana, né? Não tem nada a ver com a Uhum, milícia, uhum, mas uhum. já falando um pouco desse poder que. Dessas grandes organizações, né? Exatamente, exatamente. Daqui a pouco tomam conta, como a gente está vivendo aqui no Rio, Nossa, né, em que a cidade está praticamente dividida entre duas grandes facções criminosas. Né? É complicado. Bom, e você também, depois houve um retorno seu à Globo, né, em que você participou de algumas, fez algumas participações em novelas, até chegar em 2018 com Deus Salve o Rei, quando você fez, eu particularmente considerei a Diana, e eu torcia para ter cenas com você da Diana, ah, porque aquele caráter dúbio da Diana era muito, como é que eu vou dizer assim, era algo shakespeariano mesmo. ah, Aquela que pessoa que lindo. ela tinha aquela aliança com a personagem da Marina Rui Barbosa, ela era realmente amiga, mas ela tinha o lado ambicioso dela também. E uma Não, certa inveja da amiga. Então, a gente às vezes era um personagem também que eu acredito que durante muito tempo o público amou odiar um pouquinho e depois gostou da redenção, do movimento de redenção dela. Fala um pouquinho da Diana, por exemplo. cara, Deus Salve o Rei, Paulo, foi uma delícia de fazer. Foi uma delícia, cara. Primeiro, o Fabrício Lamberti, que é o diretor, é um cara sensacional. Assim, como líder, como agregador, como diretor de ator, como diretor artístico, né? De todo aquele conceito que ele criou para aquela novela. Que era um Uhum. conceito que só foi feito naquela novela, né? É verdade. Eram cenários que nunca eram desmontados, eram cidades cenográficas que tinha uma lona, um teto, então dava sempre aquela luz meio de inverno, né? É. Dava um efeito lindo na novela, né? Lindíssimo, tudo gravado com duas câmeras. Assim, a novela assim, é de um cuidado, é de uma delicadeza, sabe? De um respeito com o público. É verdade. Eu, eu, eu todo dia, porque a gente entra nos trabalhos e né, a gente aposta neles, mas nem sempre é o que a gente imagina, né? E lá Aham, foi aham. muito mais do que eu imaginei, porque eu todo dia olhava em volta daquela cidade cenográfica, assim, com aquele. Até a figuração era sempre a mesma, porque tinha que ser uma cidade pequena, então a figuração era É. a mesma. Então a sensação era que era uma grande companhia, sabe? Trabalhando junto todos os dias. Então eu olhava em volta e, cara, me sentia muito sortuda, assim. E ali foi muito divertido, sabe? Foi muito divertido com o elenco, a gente fez grandes amizades, a gente virou um grupão, foi muito legal. E a Diana foi uma personagem muito muito intrigante por causa disso, É. porque o perfil dela não era ou é esse ou aquele, né? É. Uhum. Ela me dava muitas possibilidades. E dependia muito de como eu lia aquela cena e como eu era dirigida na hora, por quem eu era, sabe? Então era tudo muito aberto, assim, para muitos caminhos, entende? Não era, É. não era um texto em que não era Muito fechado. rígido. Oferecia muitas possibilidades, né? Sim, exatamente. Então foi muito legal de fazer, assim. Eu gostei demais, 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 demais. Tem cenas assim que eu guardo mesmo, assim, que eu adoro, sabe? Que eu adoro até reassistir, assim. Adorei fazer. Foi É. muito E bom. o elenco todo tinha um treinamento muito especial, porque vocês era uma novela de ação, Uhum. né? Então, como é que era essa coreografia que, se não for muito bem feita, corre o risco de um ator se machucar mesmo, né? Sim, Como é que sim. era feito, né? Eu Você não teve um participei treinamento? muito disso. Minha personagem não participou muito disso, não, então por isso que eu não posso falar muito. Mas Sim. a gente, antes da novela, a gente participou de muitas preparações de dança, de comportamento da época, de, de jogo de cena entre os atores. E quem fazia parte dessa parte de ação
fez um trabalho pesado de coreografia, né? Com espada, com cavalo. Então, foi uma novela muito cuidada, sabe? Foi Foi isso uma mesmo. obra, assim, mesmo. Uhum. E você também teve uma passagem pelo canal GNT, em que Sim, você protagonizou um seriado o Copa Hotel. Copa Hotel, né? Ali você reencontra, né? Maria Ribeiro, né? Também fazia parte do elenco. Ou vocês se... Não, já se conheciam da Já Record, conhecia né? da Escravizaura, a gente já era irmã, assim. E a gente também fez Record juntas. Poder Paralelo, por exemplo, ela fez também. A Prova de Amor também fez. A gente fez várias coisas juntas. E Uhum. essa foi mais um trabalho que a gente fez junto. Então, E o Copa Hotel, cara, também. Eu falei do Cidadão Brasileiro, mas o Copa Hotel também, ele foi muito forte, assim, num momento de transição meu, sabe? Ele, sim. ele ilustrou um pouco o que eu estava me tornando naquele momento, sabe? Então, ele foi muito... Eu amei fazer esse trabalho, amei. Foi muito bom. Pena que não É, teve 2 temporadas. Pena que não teve mais. Eu faria ele por anos. legal. E mais ou menos, acho que paralelamente, nessa mesma época, você fez também uma participação com Luiz Fernando Guimarães, na primeira temporada do Acredita na Peruca, que era uma comédia, tá? Eu era E como vilã do a vilã, né? programa. Eu era a vilã dele. Foi ótimo, a gente se divertiu muito. Foi super difícil, né? Fazer esse formato, né? Que é o formato do Sai de Baixo, que é o formato do É. programa do Paulo Gustavo, que é a plateia, e você faz como se fosse um espetáculo mesmo, de começo, meio e Uhum. fim, num dia inteiro, né? É muito difícil, porque tem que, você tem que decorar um espetáculo, né? É. É uma peça inteira, assim. Então, para filmar, então eram 2 peças por semana, né? Teoricamente. Sim, E sim. foi muito legal. E o Luiz Fernando é um ícone, né? Ter tido É. essa troca com ele foi um presente, assim, um presente. E você, como atriz, você transita bem pelo drama, pela comédia? Onde você se reconhece? Se quiser, eu gosto mais ou você gosta igualmente? Eu gosto igualmente. Eu acho que eu faço mais facilmente comédia. Eu Uhum. faço bem comédia, assim, sai naturalmente, sabe? Sim. Mas eu gosto muito do drama, sabe? Eu gosto muito. Eu sou profunda, né? Eu gosto da intensidade, da profundidade na vida, assim. Então eu gosto dos dois, na verdade. Acho que depende, assim. Eu gosto dos dois, depende muito do projeto, mas a minha leitura é mais rápida na. Não é que a leitura é mais rápida. Meu entendimento de cena é mais rápido Hum, na comédia, sabe? na comédia, né? E enquanto expressão, teatro, televisão, cinema, tem um preferido seu que você se sente mais à vontade? Eu nasci na TV, né? Eu sou a TV, assim. Eu entro num set, eu me sinto muito em casa, sabe? A técnica é muito diferente, né? A técnica do teatro é diferente da TV, que é diferente do cinema, que é diferente da performance. Então, cada uma está num lugar. Eu transito muito bem nelas, assim, mas eu me sinto muito confortável num set de gravação, sabe? Num set de filmagem. Mas o Sim, sim. teatro, ele me permite ter um aprofundamento do trabalho e me permite também me produzir no que eu quero falar, sabe? Sei, sei. Me permite ter mais autoralidade. Uhum. Então, não sei, é diferente, assim, diferente. O melhor dos mundos é por ano fazer as duas coisas. As duas coisas, né? Você participou de um filme muito marcante, foi João, o Maestro, né? Sim. Sobre a vida do maestro João Carlos Martins. A tua personagem na trama, porque é a história da vida e obra dele, fala um pouquinho para a gente de como foi essa participação numa obra tão importante.
Então, eu fui convidada pelo Mauro Lima, que é o mesmo, que é o roteirista do filme, diretor, que é o mesmo diretor do Copa Hotel. E, Ah, sim. e aí foi maravilhoso, assim. E eu fiz, o maestro, ele teve, agora eu não tô lembrando, mas ele foi casado acho que 4 vezes, e no filme foi comigo e a Aline Moraes, né? Sim. Então eu fui como se fosse um apanhado de 3 esposas dele, assim, no filme, né? E, e foi muito forte, assim. Primeiro fazer a história desse homem, né? Que é uma história de superação, de força, de paixão pela arte, de obsessão. E eu acho que ser obsessivo é muito bom, sabe? É muito bom. Sim. Então, eu tenho muita admiração por ele. Então, foi muito bom que ele acompanhava todas as filmagens, ele acompanhava no set. Então, ter essa proximidade com ele foi muito legal. E sem E ele tem uma falar que força vital que contagia todos, né? todos. Ele é muito generoso, ele é muito cativante, muito amoroso. É um cara realmente muito especial, assim. E sem falar que eu filmei em Nova York. Então, eu nunca tinha ido para Ah, Nova York e fui pelo ah, filme. Então, assim, maravilhoso, né? Não tenho o que reclamar. marcou duplamente, né? Marcou duplamente pelo filme. Exatamente. Agora, você vinha falando dessa intimidade que você tem com o veículo da televisão, com a câmera, e durante esse período da pandemia, do isolamento, você, no teu Instagram, tem desenvolvido uma conversa muito interessante, muito instigante com as mulheres, em que você parte de assuntos e eu me cativei muito pela maneira como você aborda os assuntos. É como se você fosse conquistando aos pouquinhos a confiança daquela pessoa, né, se colocando também na situação. Essa ideia já existia antes, você já tinha feito a experiência antes da pandemia, ou veio com o isolamento durante a pandemia? Ai, Paulo, eu nasci em 83, né? Então, Ah, eu não sou dessa geração da internet. ah, Eu fui ter computador. Meu computador era aquele que é de linha, né? Que ligava, você lembra, né? sei, lembro. E era da minha irmã, e eu não podia usar, porque minha irmã usava para faculdade. Então, eu fui ter o meu computador mesmo muito tempo depois. Eu não fui desse Sim, mundo. E, e aí, eu não tinha muita intimidade. Você vê, pra gente fazer essa live, eu fui te perguntar, né? Ó, como é que eu faço? Outra aqui. Eu não mas somos dois. Depois eu te conto como é que foi também a minha aproximação. Foi Eu não tinha bem muita sacrificante também. intimidade. E eu não tinha Uhum. intimidade, assim, por exemplo, teve o Snapchat, né? Antes do Instagram. Eu não tive Aham. Snapchat. Eu não tenho Uhum. Twitter. Eu não tô nesse mundo. E eu me Sim. sentia, na pandemia, eu comecei a me sentir. Na pandemia, que tudo foi virtual, né? Tudo foi Sim. online. Não vou falar pandemia porque a gente está na pandemia, né? Então parece A gente tá. um pouco ignorante. No isolamento radical, tudo era É. online. Então eu comecei a sentir falta. E o mundo mudou muito rápido, né, Paulo? Foi muito É rápido. verdade, é verdade. As coisas mudaram. Como se a gente tivesse dormido numa dimensão e acordado em outra, né? Exatamente. Parecia que a gente andava uma década em uma semana. E aí eu Exatamente. falei, cara, eu vou ficar para trás. E eu não quero ficar para trás, sabe? Não quero. Tô no auge da minha vida, entendeu? Fernanda, acorda. E aí eu comecei, cara, mas como? Como é que eu falo? Eu não fazia stories falando com a câmera. Eu tinha vergonha, tinha insegurança, sabe? E aí eu falei, cara, eu tenho. Eu tô numa busca de vida. Eu estudo muito feminismo, eu estudo muito sociologia, antropologia. Uhum. Eu tenho muito interesse nisso. Eu tenho muito interesse na mudança, na minha própria mudança. Eu gosto de mudar de ideia. Eu gosto de não ser a rainha, a ter certeza de tudo. Eu não sou a Sim. Marte com certeza de tudo. Eu gosto desse lugar em mim. Falei, cara, então eu quero trocar. Eu quero trocar com quem me interessa eu trocar? Com as mulheres. Eu quero Sim. falar com elas, que são elas que me ensinam. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente, amiga de mulheres. Eu nunca fui muito amiga de homens, sabe? Meu Sim. diálogo sempre foi com mulher.
E eu falei, cara, eu quero aprender com elas, eu quero saber o que elas estão pensando, eu quero que elas também saibam o que eu estou pensando e a gente troque junto. Então, a partir disso, a partir de uma necessidade de, cara, quero me modernizar e eu preciso trocar com o mundo, sabe? Eu preciso usar esse veículo como forma de contato com as pessoas. Me interessa as Uhum. pessoas, sabe? Eu gosto de pessoas. E principalmente eu gosto de trocar com mulheres. Então, foi assim que começou. E aí foi. Cara, eu aprendo tanto, Paulo, mas tanto. Eu aprendo muito para fazer o vídeo, que eu realmente me Uhum. preocupo em não falar besteira, não dar informação errada. Então eu tenho muito respeito e muito comprometimento. Mas eu troco muito com os comentários, com as mensagens. Eu realmente aprendo, eu realmente troco, eu respondo. Porque o dia que eu parar de responder, para mim, perdeu o sentido do que é, sabe? O que Entendo. eu busco nisso não é uma mão única, eu para o mundo. Não, é uma troca. É o É mundo essa troca de comigo. É experiência. nós duas aqui vamos trocar, sabe? Realmente é isso que me interessa, entendeu? Então, enfim, tá sendo muito transformador, sabe? E tá me empoderando muito. Essas mulheres estão aqui. Tem, poxa, a Nuria Gonçalves, a Giza Elias, a Sam, Oli, tem várias pessoas que estão aqui falando, eu tô lendo, É, e elas me são só empoderam, elas me elogios, dão palmas, força, me muitos deixam corações. aqui Suas seguras, colocações sabe? são perfeitas, né? Eu realmente essas mulheres me dão segurança, sabe? E eu realmente Uhum. acredito nesse lugar de apoio que a gente está criando, essa rede, sabe? De apoio, de Sim. troca, entendeu? Acho E muito como é que você poderoso. tem, sim, e como é que você tem visto, você tem tido retorno também de homens que estão apreciando essas conversas? Porque eu, por exemplo, sou fã. Sempre que você está, não, vou ouvir o que ela tem para dizer. Eu acredito Ah, que os Paulo, homens também obrigada. estão saindo dos seus casulos e se aproximando também desse dizer feminino, você não acha? Sim, sim. E eu não tô aqui para bater em homem, sabe? Claro que não. Sim. Eu também tô me desconstruindo. Eu sou machista. Eu nasci numa sociedade machista. Eu tenho Uhum. que me modificar. Eu tô me desconstruindo no meu machismo. Eu escorrego nele, né? Eu estudo, estudo, estudo e às vezes eu escorrego nele. Então, assim, quem sou eu para falar que, porra, você é homem, você é um babaca, você não vai falar nada? Não, mas esse assunto eu sei mais do que você. Então, Uhum. me ouve. Eu É, posso até te ouvir depois, mas, sabe, para o é, homem, mas, né, que eu estou dizendo, não para uhum, você, sim, sim. Paulo, mas para o homem. Não, eu sei, eu sei. Uhum. É troca mesmo. É claro que eu faço muito, eu faço pensando numa mulher na minha frente, sabe? Quando eu Sim, estou sim. falando com a câmera, eu imagino que eu estou falando com uma seguidora minha. Mas eu sei que muitos homens assistem e eu fico muito honrada, sabe? Porque é muito difícil para nós mulheres sermos ouvidas por homens nessa sociedade que a gente está. E eu acho muito bonito um homem dizer que ouve uma mulher falando sobre isso, sabe? É muito bonito, é muito. Tem que ser agradecido, sabe? Até para eles aprenderem e verem quanto isso tem valor, entende? Perfeito. E sempre a gente lutando contra o tempo, né? Mas eu quero destinar um tempinho especial aqui para você dizer algumas palavras sobre como foi o seu contato com a grande artista, saudosa artista Fernanda Young, em que vocês iam começar um espetáculo, inclusive, né? Antes do falecimento dela, Uhum. ainda nada de novo. Então, que você falasse tanto desse relacionamento artístico, como também da importância da Fernanda Young como mulher na sua vida. Ai, Paula, Fernanda, eu falei, né, de alguns personagens que eles marcaram a minha transição, né, pessoal, e que acabaram sendo um reflexo de quem eu estava me transformando na época, né? E a Fernanda foi um pouco isso, sim. Ela foi um marco de uma transformação muito forte que eu vivi ano passado. E ela chegou para
para botar um laço de fita nesse momento. Sei lá, não sei qual é a imagem que eu posso fazer disso. Mas a Fernanda, ela foi um presente, assim. Foi um presente para mim e para o Zé, que foi o diretor do nosso espetáculo. Esse espetáculo é um projeto nosso como casal. E a gente já convidou para. E eu sempre fui muito fã dela. É uma cachorrinha que tá. Mas eu sempre fui. Tadinha, chorando. Eu sempre fui muito fã dela, sabe? Eu li vários livros dela antes de a conhecer. Eu fui muito fã do Saia Justa. Eu bebia muito, eu era uma grande admiradora dela. Então, trabalhar com ela foi um presente enorme, sabe? E muito transformador. A gente ficou muito amigas, muito amigas. A gente teve uma troca muito profunda, muito verdadeira, muito íntima, sabe? Fazer um espetáculo juntos é algo muito íntimo, né? Porque numa sala de ensaio você mostra exatamente quem você é, sem amarras, sem máscaras. É muito entregue, né? E era um trabalho de atriz que ela ia fazer depois de muito tempo sem fazer. Então, ela se jogou com tudo naquilo. Então, foi muito bonito, assim. E ela me potencializou muito, sabe? Num breve tempo que a gente ficou juntas, ela me potencializou muito, ela mexeu muito com a minha relação com o Zé, porque a relação dela com o Alexandre também era nesse lugar de criação, né? De parceria. Então, tinha muito essa troca, sabe? Das experiências dela, do casamento dela, com um parceiro artístico e amoroso, e a nossa. Então, foi um antes e depois da Fernanda para mim, sabe? Muito obrigado pelo teu depoimento. Desculpa, eu não ter que ficar um pouquinho emocionado, né? Ainda a emoção fala muito forte, mas muito obrigado por ter aberto o coração, dividido esse momento com a gente. Obrigada, E já estamos na contagem. Eu que agradeço. Você é um cara muito doce, você é um cara muito legal. Que bom que o Ney fez esse encontro nosso. Muito obrigada pelo seu convite, obrigada pela delicadeza de ter estudado todo o meu currículo. Foi uma entrevista deliciosa, viu? E pode contar comigo sempre. Muito obrigado, também adorei esse contato aqui. E vamos estar sempre, quem sabe a peça viria para o Rio, né? Vai vir. A gente ganhou o CCT, vai vir para o Rio. Então a gente vai para BH, Brasília e Rio de Janeiro. Quer dizer, quando abrirem os teatros, quando tiver vacina, quando tiver tudo certo. E aí estaremos novamente, quem sabe, numa live ou então presencialmente. Vamos, tá bom? Vamos, por favor. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada. Beijo. Beijo, tchau. Saiu?